Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer o Glauter, Estelita, o pessoal da Agility pelo convite, o pessoal da Embaré. Eu tenho trabalhado aí nesses últimos 5 anos com pesquisa, mestrado, doutorado e também dou consultoria. Trabalhei 6 anos no Educampo. Saí do Educampo e ainda continuo trabalhando com consultoria em propriedades de leite na região de Passos. Então, o pessoal da Agility pediu para a gente bater um papo sobre o período de transição, que é um período que denota o período antes do parto, o parto e, geralmente, 30, 20 dias pós-parto. Esse período é muito importante na vida da vaca, que, de maneira geral, ele determina se a vaca vai permanecer no rebanho ou se ela vai ser descartada, nessa mesma lactação ou em uma subsequente. Então, o cronograma da apresentação são os aspectos multifatoriais que impactam a saúde e o desempenho das vacas leiteiras no período de transição, impacto das doenças, principalmente, que eu vou discutir aqui, cetose e hipocalcemia, e, de maneira geral, essas duas doenças, elas que desencadeiam várias doenças e determinam o sucesso desses animais, o sucesso produtivo e reprodutivo desses animais. Estratégias nutricionais, como que nós podemos minimizar esses problemas. E, de maneira geral, eu não vou comentar sobre conforto, ambiência e manejo alimentar, que o Beto comentou aqui na palestra dele. E, na minha opinião, esses 3 itens são mais importantes do que tudo que eu vou falar. Então, se o seu pré-parto está nessa situação, esqueça tudo que eu vou falar. Tem problemas para serem resolvidos antes de qualquer coisa. Então, o período de transição, isso tem variação na pesquisa. Alguns autores consideram menos 30 e mais 30 dias pós-parto, e isso vai determinar o desempenho produtivo, reprodutivo e a permanência desse animal no rebanho. Então, por que ele é muito importante? Ocorre várias mudanças nesse período na vaca em lactação. Entre eles, eu marquei em vermelho os itens que eu considero de maior importância, que é a síntese de leite. A vaca está passando de um período que não está lactante e passa a produzir leite. Secreção de cálcio, que nós vamos discutir muito, é um entrave, um detalhe que nós temos que prestar atenção. O baixo consumo de matéria seca desses animais nesse período desafiador, e mobilização atribuída a esse baixo consumo, a mobilização de reservas corporais para suprir os nutrientes que a glândula mamária está demandando. Então, esse é um levantamento realizado nos Estados Unidos, em 5.800 rebanhos com 600 mil animais. Então, os autores observaram que aproximadamente aí 25 dos animais, eles deixaram o rebanho por algum motivo até os 60 dias pós-parto. Esse gráfico está nos dizendo o seguinte: esse período é importante na vida da vaca. Então, presta atenção nele. E outro trabalho realizado também, levantamento realizado nos Estados Unidos, com 11 mil vacas, por que essas vacas basicamente deixam o rebanho? Basicamente é por baixa imunidade, aí causado por cetose e hipocalcemia, que desencadeia outras doenças: metrite, mastite e endometrite.
Então, são infecções uterinas, infecção da glândula mamária e outras doenças gerais também. Basicamente, por que ocorre isso? A vaca, na década aí de 40, 50, a vaca produzia menos leite. Então, a curva em vermelho é a produção de leite da vaca e o consumo de matéria seca desse animal. Esse desacoplamento do pico de produção de leite e a capacidade da vaca comer, o pico de produção, eles são desacoplados. O pico de produção de leite ocorre aqui basicamente entre a 4ª e a 8ª semana, e o pico de consumo entre a 12ª e 18ª semana. Então, ou seja, o animal está excretando muito nutriente na glândula mamária, mas só que o animal não consegue ingerir. E na década de 40, 60, esse problema era menos relevante, porque as curvas, elas aproximavam mais. Quando você pega a vaca moderna hoje, que tem pico de produção de 60, 50, 65, 70 quilos de leite, esse desacoplamento dá um intervalo do que a vaca produz e do que ela consegue comer muito grande. E isso é o famoso balanço negativo de nutrientes. A vaca está demandando nutrientes, mas ela não consegue ingerir. E hoje é muito marcado esse evento. Então, qual que é o papel do técnico? Ele já sabe que vai acontecer isso, minimizar esse problema. Isso daqui é um gráfico de demanda de glicose do animal. Em vermelho aqui é o que a vaca, no pré-parto, a vaca consegue comer, e em azul a demanda, e em vermelho é o suprimento de glicose. Então, no pré-parto, como a vaca tem um consumo relativamente razoável em relação à demanda de nutrientes, é positivo. A barra vermelha está para cima da barra azul. Logo após o parto, ocorre esse balanço negativo de nutrientes. A vaca não consegue comer próximo ao parto e a glândula mamária está excretando muitos nutrientes. Então, em vermelho, que é o suprimento, é menor do que a demanda da vaca, que é a barra em azul. Os 3 gráficos representam a mesma coisa, mas só que aqui é glicose, aqui é energia e aqui é proteína metabolizável. Mas todos, o recado é o mesmo. A vaca precisa mais do que ela consegue comer. E por que acontece isso? Próximo ao parto cai o consumo. Outro evento importante, como a vaca não consegue comer, ela mobiliza reservas corporais. Nesse trabalho, a vaca perdeu, até a 6ª semana pós-parto, a vaca perdeu 100 quilos de reservas corporais, e isso nós vamos ver que é um problema relativamente preocupante. Nós temos que atuar, porque a vaca de alta produção, ela não consegue resolver esse problema sozinho. Essa mobilização de reserva corporal gera uma quantidade, principalmente de gordura, que está na cavidade, no abdômen da vaca, envolvido nas vísceras e subcutâneo, que chega a esse excesso de gordura no fígado, e o fígado tem que lidar com esse excesso de gordura. Ou ele tem que oxidar, que a gente fala queimar, para gerar energia para o animal, ou o fígado tem que transformar essa gordura e exportar a gordura. Se ele não consegue fazer isso, é um problema para a vaca. É a famosa cetose, que o Beto comentou aqui. E, basicamente, o que faz a vaca mobilizar reservas corporais é a glândula mamária. Esse experimento nos Estados Unidos, o pessoal mastectomizaram as vacas cirurgicamente. Pegaram a vaca gestante no pré-parto, arrancaram a glândula mamária dela cirurgicamente.
A vaca, na barra que mobiliza muitas reservas corporais, ó, é a vaca com a glândula mamária. A vaca que retirou a glândula mamária, a vaca quase não mobiliza reservas corporais. Então, fica claro que a glândula mamária, entre aspas, está com fome, ela quer nutrientes. Uma maneira da gente atuar nessa mobilização de reservas corporais é monitorar o score de condição corporal das vacas. Então, aqui está uma vaca de score 1 e aqui uma vaca de score 5. A vaca gorda é um problema e a vaca magra é um problema. Essa vaca vai parir, ela não vai dar problema de cetose, porque ela não tem reservas corporais para mobilizar, mas também ela não vai ter pico de produção alto. Essa vaca gorda, com excesso de condição corporal, ela vai parir, no pré-parto ela já consome menos, ela vai mobilizar muito no pós-parto e o fígado dela não consegue lidar com esse excesso de gordura que chega nele. Então, nós queremos uma meta de score corporal para holandês ao parto semelhante a essa vaca, 3, 3,5. Essa condição corporal, 4, 3,75, seria para animais mestiços, girolando, gersolando, etc. Esse é um gráfico para mostrar que a vaca obesa, com mais de 4 de score de condição corporal, ela já tem um menor consumo de matéria seca 21 dias antes do parto. Próximo ao parto, ela come menos do que as vacas mais magras. Outro tema que o Beto até comentou, que é uma estratégia que ele está usando aqui, é utilizar, apesar desse tema não ser unânime, assim, não ser muito consenso, utilizar dietas pré-parto com baixo teor de energia. E ele está utilizando aqui na propriedade. Esse trabalho aqui foi um trabalho realizado em Illinois, nos Estados Unidos. O que eles fizeram? Eles forneceram uma dieta de baixa energia, que é basicamente só farelo de soja, silagem de milho e alguma segunda forragem. No caso, aqui eles utilizaram palha de trigo. E uma dieta tradicional. Essa dieta nossa, farelo de soja, milho no concentrado, silagem de milho. Uma dieta com alto teor de energia. Depois de 8 semanas, eles abateram esses 18 animais. E eles observaram que as vacas relativamente no mesmo score de condição corporal tinham mais gordura na cavidade abdominal. Aproximadamente 20 a 30 quilos a mais de gordura na cavidade abdominal. O que é a mensagem desse gráfico? Se a vaca tem mais gordura na cavidade abdominal, ela mesmo no mesmo score, ela tem maior capacidade de mobilização dessa gordura no pós-parto imediato. Mostrando também para a gente que esse score de condição corporal, apesar de ser uma excelente ferramenta, ele pode ser subjetivo. Então, provavelmente a pesquisa tem que evoluir e achar um método mais acurado para a gente mensurar esse acúmulo de gordura nas vacas pré-parto. Possivelmente será ultrassonografia, igual faz em gado de corte para ver qualidade, marmoreio de carne. Então, como que ocorre a cetose? A vaca gorda come menos no pré-parto, então ela mobiliza muito tecido adiposo, que a gente chama. Eu vou chamar isso de gordura para ficar mais fácil para o pessoal entender. Essa gordura cai na corrente sanguínea, vai para o fígado. O fígado tem que resolver, ele tem que dar um destino para essa gordura. Ou ele oxida, faz energia, ou ele
remonta essa gordura para voltar para a glândula mamária e para o próprio tecido adiposo, que nós chamamos de reesterificação dessa gordura, ou, se houver uma oxidação incompleta, gera cetose. Essa produção de BHBA. Aqui está a projeção, não está boa, mas aquele nome lá é BHBA, que na verdade é uma medida indireta da cetose. É uma medida de produção de corpos cetônicos, que é possível medir nas propriedades. E se esse fígado não consegue fazer nenhum desses processos, essa gordura começa a entrar para dentro da célula do fígado. E isso reduz a função do fígado, que é um órgão extremamente importante em vaca de leite. E aqui a foto está muito ruim, mas aqui tem o fígado de uma vaca, um fígado normal, e aqui um fígado que a gente chama de fígado gorduroso, que é essa incapacidade do fígado de lidar com esse excesso de gordura, da mobilização corporal, e essa gordura começa a entrar para dentro da célula do fígado e diminuir a função do fígado. Uma coisa muito importante para o fígado lidar com essa gordura é a produção desse VLDL, certo? Isso é uma molécula que essa gordura vai ser incorporada nela para exportação do fígado, exportação da gordura do fígado. Mas só que ruminante tem uma limitação na produção desse VLDL. E alguns aditivos, alguns compostos participam na montagem desse VLDL no fígado. No caso, fosfatidilcolina, algumas proteínas, essa proteína E, essa proteína B100, e todos esses compostos, se tiver faltando algum, não monta o VLDL e o fígado fica com menor capacidade de exportar e de mandar para fora esse excesso de gordura. Então, esse trabalho aqui, eles avaliaram a concentração dessas proteínas que forma esse VLDL, que é a molécula que exporta a gordura do fígado. Então, eles observaram que em uma concentração maior de gordura, caiu a síntese dessas duas proteínas que participam da montagem da molécula desse VLDL. O VLDL reduziu a síntese e aumentou a gordura no fígado. Então, nesse trabalho fica bem claro a importância dessa molécula de VLDL para tirar a gordura do fígado. E a vaca está falando para nós, a vaca de alta produção. Eu estou produzindo muito leite, eu vou mobilizar reservas corporais, eu preciso da ajuda de algum técnico, de algum aditivo, de alguma coisa para minimizar esse evento. Então, aqui é um trabalho que eles avaliaram a concentração dessa gordura no sangue, essa gordura que é mobilizada das reservas corporais, no risco de deslocamento de abomaso, cetose, metrite e retenção de placenta no pré-parto. Então, se essa gordura estiver nesses limiares, aumenta aproximadamente duas vezes e meia o risco da vaca ter alguma dessas doenças. E no pós-parto, nesse mesmo trabalho, se a vaca tiver esses limiares no sangue, aumenta 10 a 20% o risco da vaca de ter alguma dessas doenças. Então, a importância disso na saúde da vaca. Nós vamos ver que isso é possível medir na fazenda. Então, as vacas que tiveram muita gordura no sangue, esse AGNE aqui, representa gordura no sangue. Elas emprenharam menos do que as vacas que tinham pouca concentração de gordura no sangue. Aqui outro dado de mobilização também, mas aqui da cetose, que o Beto até comentou, que é mensurado aqui no 5º dia pós-parto, o beta-hidroxibutirato, a mesma coisa. As vacas, se tiver
limiares no sangue acima desses 10, 7 miligramas por decilitro no sangue, aumenta aproximadamente 4, 5, 7 vezes o risco da vaca de desenvolver alguma dessas doenças. Consequentemente, menor produção e maior risco de descarte desse animal. Então, essa doença, que é a cetose, é uma doença de rebanho, será que realmente ela existe? Nesse trabalho, realizado lá em Cornell, em Nova York, eles avaliaram quase 2.000 vacas. E eles observaram que a maior prevalência, prevalência dos casos ocorrem entre o 4º e o 10º dia pós-parto. Ou seja, esse beta-hidroxibutirato é medido por esse aparelhinho, um aparelhinho simples, comprado em farmácia. Você pode comprar o Ketovet também, que é outro aparelho que faz o mesmo serviço. Você coleta o sangue da vaca no rabo, entre esses dias aqui, qualquer um desses dias, você pinga na fitinha, coloca no aparelho e ele te informa um número. Se tiver acima de 1,2 milimol, a vaca tem cetose subclínica. Essa vaca está falando, olha, eu preciso de ajuda. Tem que ser tratada essa vaca. Aí tem vários tratamentos, estratégias para reduzir isso, nós vamos comentar depois, e tem o tratamento efetivo mesmo, ou com glicerol, ou com propileno glicol. Essa alta concentração de cetose, de beta-hidroxibutirato no sangue, tem uma tendência aí de correlação negativa com a produção de leite, ou seja, ela desencadeia as doenças, e se a vaca tem uma metrite, se tem uma mastite, ela tem febre, ela reduz o consumo, consequentemente, cai a produção de leite. Isso aqui são dados de uma fazenda em São Pedro da União, região aqui de Passos, uma fazenda que eu trabalho. Então, é mensurado também semanal a cetose, e a fazenda estava com 19% de beta-hidroxibutirato acima de 1,2 em 2017. 2018, nós colocamos um aditivo, a colina, na dieta pré e pós-parto desses animais. Nós conseguimos reduzir para 13, 11% de beta-hidroxibutirato acima de 1,2. Na mesma fazenda, aqui ficou, o slide não ficou bom, pequeno, mas na mesma fazenda, eu trabalho na fazenda tem 10 anos, a média de taxa de concepção era 29%, 30% de taxa de concepção anual. Essa fazenda fechou final de 2017, na verdade, esses dados, até hoje, até setembro de 2018. Fazenda fechou com 38% de taxa de concepção. Fazenda com 35 quilos de média. Então, o que nós podemos fazer para ajudar a vaca? Tudo que aumentar insulina como aditivo pode ser usado para ajudar essa vaca, para minimizar esse risco de cetose. Então, o Beto comentou que ele utiliza aqui, monenzina. Você pode utilizar para tratar a vaca realmente diagnosticada com propileno glicol. Pode ser usado propionato de cálcio, biotina, que o Beto comentou, cromo orgânico, carnitina, metionina, que recentemente tem sido assim, proposto e tem uns resultados muito, muito promissores, que tem atuação na síntese daquele VLDL e atua também na imunidade desses animais. A colina, para ajudar o sistema imune da vaca, pode usar selênio orgânico, vitamina E, beta-caroteno ou um tipo de gordura específico. Então, assim, em monogástrico, em humano, porco, cachorro, o que estimula a síntese de insulina é a glicose.
Em ruminantes, o que estimula a síntese de insulina para reduzir essa mobilização corporal, a insulina tem que estar alta, é propionato. Então, o propionato é um ácido produzido no rumen pela digestão de carboidratos. A gente não utiliza glicose para tratar essas vacas com cetose no pós-parto, porque a glicose de liberação rápida, ela tem potencial de reduzir o consumo das vacas. Então, de modo geral, esse trabalho aqui, eles infundir glicose em um dos estômagos da vaca durante o dia 1, 2 e 3 pós-parto. O consumo das vacas tratadas com glicose é essa linha de baixo. E o consumo das vacas que não foram tratadas com glicose de cima. E a produção de leite, a mesma coisa. Caiu 8 litros de leite nas vacas e 4, 5 quilos de consumo nas vacas. Então, evita tratar a vaca com cetose com glicose de liberação rápida, porque você poderia muito bem, vai lá, faz infusão de glicose na vaca, na jugular. Outro ponto, esse trabalho saiu até semana retrasada, é um trabalho lá de Michigan, nos Estados Unidos. Os autores forneceram para as vacas no pós-parto imediato, até 20 dias pós-parto, uma dieta com milho seco e uma dieta com milho grão úmido. Não é silagem de grão reidratada, é o grão úmido antigo. Esse efeito do grão úmido, ele causa maior digestão do amido no rumen, gera mais propionato, e esse propionato no pós-parto imediato, ele tem o potencial de reduzir o consumo das vacas. Nesse trabalho, reduziu o consumo das vacas, 2 kg de consumo e 4 kg de leite nas vacas. Então, não pode dar grão úmido para a vaca no pós-parto? Não é isso a mensagem. É assim, o técnico tem que ficar esperto e entender que isso pode ocorrer. O que ele pode fazer para minimizar vai depender da estratégia nutricional, técnica e de compra de cada propriedade. A monenzina, que o Beto comentou que utiliza aqui, é um aditivo relativamente barato e mundialmente utilizado. Então, ela é altamente eficaz na redução de cetose, porque ela muda a microbiologia do rumen, ela altera a população de bactéria que tem no rumen da vaca, e essa alteração aumenta a produção de propionato. E o propionato dá o pico de insulina e reduz a mobilização de reservas desses animais. O outro trabalho também lá de Michigan, eles utilizaram no tratamento de cetose glicerol ou propileno glicol. E eles observaram que na produção de leite e consumo não teve diferença, mas no pico de insulina, o propileno glicol foi mais eficiente e na redução de beta-hidroxibutirato no sangue. Ou seja, as vacas tiveram menos cetose tratada com propileno glicol versus o glicerol. Esses dois aditivos podem e são utilizados no tratamento de cetose. Outro aditivo também, que está sendo muito pesquisado nos últimos 10 anos e tem um potencial muito grande também, é a metionina. A metionina, ela participa na síntese daquele VLDL e também ela atua na imunidade dos animais. Ela pode aumentar a capacidade das células de defesa do sangue de matar a bactéria, de matar micro-organismos que está provocando alguma infecção na vaca. Metrite, mastite, qualquer bactéria que esteja circulante e que possa ser prejudicial para esse animal no pós-parto imediato. Esse trabalho é um trabalho bem clássico também, e a metionina aumentou aqui aproximadamente 4,5 kg de leite nas vacas em um dos tratamentos. Esse outro trabalho também, com metionina,
A metionina aumentou o consumo das vacas no pré e no pós-parto e aumentou 4 quilos de leite também nas vacas até 60 dias pós-parto. Esse gráfico, assim, a mensagem, eu acho que principal da minha apresentação está nesse slide. Esses autores lá da Dinamarca, eles pegaram a própria proteína do leite, a caseína, e foram infundir lá no abomaso das vacas. E as vacas aumentaram 10 quilos de leite. Ou seja, o que é o recado desse slide? A vaca não precisa de um aminoácido igual a metionina, a lisina, a histidina, um aminoácido específico. Esses aminoácidos eles podem ser utilizados para auxiliar, mas o principal é isso daqui, ó, otimizar o consumo de matéria seca dos animais no pós-parto. Como? Reduzindo o estresse calórico, manejo de coxo, manejo alimentar, espaço de coxo, cama bem manejada, sombra. Então, potencializa o consumo dos animais operacionalmente primeiro, para depois pensar em um aditivo que possa ser inserido na dieta. Esse é outro aditivo, a colina, também muito utilizado, 30, 40 anos de pesquisa e muito eficiente no controle de cetose. Aqui é um trabalho do professor José Eduardo, até brasileiro, professor na Flórida. Ele foi aumentando a suplementação de colina e tinha um tratamento que as vacas não receberam colina. E à medida que aumentou colina na suplementação, reduziu o teor de gordura infiltrada no fígado. O mesmo trabalho, ó, ele levantou diversos trabalhos na pesquisa com colina e, de modo geral, a colina tem o potencial aí de aumentar 2 quilos de leite nos animais suplementados. Dados de 3 trabalhos de pesquisa. Outra doença, eu vou ser breve, que o pessoal já está meio cansado aí. Outra doença muito importante é a hipocalcemia. No pós-parto, o mesmo raciocínio da energia, da proteína, a vaca pare, ela não consegue comer, a quantidade de cálcio que tem no sangue, assim, disponível rapidamente, é aproximadamente 2 gramas. Uma vaca com 30 quilos de leite, ela precisa aproximadamente de 30 a 40 gramas de cálcio, e ela tem que tirar esse cálcio de algum lugar. Se ela não tirar, o cálcio participa de várias reações químicas no corpo, inclusive contração muscular. Vai dar hipocalcemia clínica, que é o quê? A vaca que deita um dia após o parto. Você vai lá, bate um cálcio na veia dela, ela levanta 5 minutos depois. Isso é hipocalcemia clínica. O mesmo trabalho lá, ó, o pessoal arrancaram cirurgicamente a glândula mamária da vaca e a vaca só tem balanço negativo de cálcio próximo ao parto porque a glândula mamária excreta muito cálcio no colostro. Raças também como Jersey e vacas mais velhas, elas têm menor capacidade para lidar com essa retirada de cálcio, principalmente das reservas, principalmente de osso. Vacas obesas também têm mais hipocalcemia e vacas que produzem mais, excretam mais cálcio. Esse é um trabalho nos Estados Unidos, ó, mostrando para nós que todo animal tem hipocalcemia pós-parto. Primípara tem uma incidência menor. E à medida que a vaca vai ficando velha, ela aumenta a proporção de hipocalcemia clínica e subclínica. Nós vamos discutir muito como estratégia nutricional para reduzir a clínica e minimizar a subclínica.
A hipocalcemia, assim, ela provoca todas essas alterações aqui, ó. Reduz consumo, aumenta a mobilização de reservas corporais, aumenta fígado gorduroso, todas essas variáveis aí. Eu não vou entrar em todas, e todos esses pontos negativos ou positivos aumenta o risco de descartar essa vaca. Então, esse diagnóstico aqui, ó, é muito fácil. Uma criança consegue ver a vaca deitada após parto. Mas só que o problema, aproximadamente 50%, 60% das vacas, tem um problema subclínico. O que é? Concentração de cálcio no sangue abaixo de 8,5 miligrama por decilitro. Esse número é passível de ser medido na propriedade. Você retira o sangue da vaca, manda para um laboratório de análise clínica mesmo de humanos. Então, esse é um trabalho lá do professor José Eduardo também, que é interessante que eles observaram, ó, as vacas da linha com a bolinha preta são as vacas com hipocalcemia subclínica. E eles observaram ó, que as vacas que têm menor concentração de cálcio no sangue próximo ao parto, elas tiveram mais metrite, porque tem baixa imunidade. O cálcio, a concentração de cálcio está intimamente relacionado com a imunidade dos animais. Ó. Aqui são células do sangue que são capazes de combater esses micro-organismos, bactérias, etc. Então, as vacas também que tiverem menor concentração de cálcio no sangue, elas tiverem menor concentração dessas células que são capazes de combater essas bactérias. E a mesma coisa, as vacas que com menor concentração de sangue de cálcio no sangue, elas mobilizaram mais. Ou seja, as vacas ficaram mais doentes, dá febre, reduz consumo, elas têm que mobilizar reservas corporais. E aumentaram também a cetose. Então, uma estratégia para reduzir essa hipocalcemia é a gente fornecer uma dieta, nós chamamos de aniônica. O que é isso? É basicamente fornecer uma dieta para acidificar o sangue da vaca, e isso a gente chama de acidose metabólica, e uma forma de avaliar se realmente essa dieta está sendo efetiva é medir o pH de urina, porque o pH da urina mede a acidez da urina. E essa acidez está diretamente relacionada com a acidez do sangue. E nós vamos ver que isso é uma estratégia para minimizar a hipocalcemia clínica e subclínica. Geralmente, adiciona enxofre e cloro nessas dietas. O enxofre a gente tem uma flexibilidade menor, porque o nível tóxico é muito próximo do requerimento da vaca. Então, a fonte mais utilizada para acidificar essa dieta é o cloro. E a palatabilidade e a eficácia da redução do pH de urina varia entre fontes. Então, você tem que comprar de uma empresa idônea e mensurar. Tem que medir o pH para ver se realmente essa dieta está sendo efetiva. Para holandês, nós queremos aí uma faixa, se tiver entre 5,8 e 6,8 esse pH de urina dos seus animais, ok, a dieta está funcionando, a dieta aniônica. Para Jersey, como o desafio é maior, você quer uma faixa com um valor mínimo um pouco abaixo do holandês, certo? Mas entenda que você nunca vai ter 6. Tracei a meta que a minha fazenda é 6. Esquece, isso nunca vai acontecer. É o que o Beto comentou. No início do pré-parto, quando o animal começa a receber essa dieta aniônica, ele ainda tem um consumo alto, come mais sal, acidifica mais a urina. Próximo ao parto, cai o consumo de tudo, de matéria seca, de silagem, de sal aniônico, e o pH tende a subir. E também isso é antifisiológico. O animal tenta retirar, produzir tampões e compensar essa acidez no sangue. Isso é antifisiológico.
O animal não quer isso. As amostras de urinas devem ser coletadas no meio da micção e normalmente 2, 3, 4 dias após o início da utilização dessa dieta aniônica. Você quer trabalhar aí com um DICED, que o Beto comentou, que é uma maneira da gente avaliar se a dieta está no computador, se ela está acidificada ou não. O técnico que tem que ver isso. Na fazenda, para avaliar a efetividade, é medir pH de urina. A meta é entre menos 80 a menos 120, menos 100. Não, assim, de modo geral, não precisa trabalhar mais do que isso. Ou menos do que isso, na verdade, dependendo da fonte. Como que isso acontece, então? É um conjunto de fatores. A baixa concentração de cálcio na dieta, que o Beto comentou que é uma estratégia aqui na propriedade. A redução de potássio na dieta, sódio suplementado só na exigência, magnésio também suplementado um pouquinho acima da exigência do animal, acertando esse magnésio. E esse DICED negativo vai reduzir o pH do sangue. Essa redução do pH do sangue vai pegar a vitamina D, que nós fornecemos no núcleo mineral, nos alimentos, que é uma forma inativa, e todo esse conjunto de fatores aqui, ele vai ativar essa vitamina D no fígado e nos rins dos animais, certo? Essa vitamina D ativada, ela vai aumentar a absorção de cálcio no intestino do animal, vai aumentar a mobilização de cálcio dos ossos, no entanto, ela aumenta a excreção também do cálcio. Então, isso daí o técnico tem que saber e tomar decisão em cima dessa situação que ocorre. Consequentemente, esses dois fatores do lado esquerdo, eles são, teoricamente, maiores do que a excreção. Com isso, aumenta cálcio para ser secretado no colostro ou no leite da vaca no pós-parto. E aí você reduz esse balanço negativo de cálcio, a hipocalcemia. Esse é um trabalho realizado também nos Estados Unidos. Eles avaliaram aqui, só para mostrar que o pH de sangue o pH de urina é altamente efetivo, a mensuração do pH da urina. Ele está intimamente relacionado com o pH do sangue, que é o que nós buscamos, causar uma leve acidose no sangue desses animais, uma leve acidose metabólica nos animais. E no pré e no pós-parto, essas dietas com DICED positiva e negativa, a dieta com menos 30 de DICED, ou seja, uma dieta acidificada, ela foi capaz de aumentar a concentração de cálcio desses animais, no pré e no pós-parto. Um problema assim, muito difícil de lidar nas propriedades e difícil de medir, é o teor de potássio nas dietas. De maneira geral, e em especial polpa cítrica, como alimento concentrado, tem alta concentração de potássio. E o potássio, quando você adiciona na dieta, ele dificulta tornar essa dieta acidificada, ou seja, com DICED negativo. E então, isso é importante determinar nas forragens para você ver o tanto, a quantidade de sal aniônico que você tem que adicionar na dieta. Isso é só mostrando outro trabalho. Esses autores, eu não vou comentar o resto dos resultados, mas eles trabalharam numa dieta pré-parto com 1,5 de potássio, 1,4. E aí, no mesmo trabalho, mas num trabalho seguinte, eles dobraram o teor de potássio nas dietas. Os dois trabalhos, as dietas aniônicas, elas foram
capaz de minimizar a hipocalcemia. Essa linha preta é uma dieta com DICED positivo. E as duas linhas de cima, as duas dietas com DICED negativo. No entanto, quando você dobra a concentração de potássio na dieta pré-parto, todas foram incapazes de minimizar a hipocalcemia. Por quê? O aumento da concentração de potássio na dieta não deixa você trabalhar, acidificar essa dieta. Apesar dos DICEDs serem menores nessas duas dietas, mas eles ficaram positivos e nessas duas negativos. As mesmas dietas, só foi adicionado potássio na dieta para ver esse efeito. Então, atenção na forragem que será fornecida para os animais no pré-parto. Isso é uma meta-análise realizada na Austrália. A meta-análise, assim, o autor pega 100, 200, 300 trabalhos naquele assunto. Por quê? Não tem um consenso. Um trabalho dá um resultado, outro trabalho dá outro. Um trabalho dá um resultado, outro trabalho dá outro. Então, matematicamente, ele pega vários trabalhos, matematicamente, ele vê a direção dos resultados. E esse autor australiano, ele fez essa meta-análise e observou que os animais que receberam dieta aniônica pelo menos 29 dias, no pré-parto, ele avaliou a produção de leite nos primeiros 65 dias. Esses animais tiveram 1,1, 1,2 quilos de leite a mais nos primeiros 65 dias de lactação. No mesmo trabalho, eles fizeram uma análise muito interessante relacionada com reprodução. Então, os animais que foram expostos a essa dieta aniônica menos de 10 dias, entre 10 e 20 dias ou mais de 20 dias. Ou seja, as vacas que entraram no pré-parto e comeram efetivamente o sal aniônico. As vacas que comeram mais de 20 dias emprenharam mais do que as vacas que receberam a dieta aniônica menos de 10 dias. Ou seja, possivelmente essa dieta, esses animais não tiver redução na hipocalcemia, ficar mais doente e emprenhar menos. Mas só que, quanto que eu tenho que colocar de sal aniônico? Os trabalhos de pesquisa mostram que quando você acidifica demais, reduz o consumo de matéria seca. 2 trabalhos. Esse é um trabalho semelhante a uma meta-análise e esse é um trabalho individual. Então, aquele mesmo trabalho, com DICED mais 30, os animais consumiram 12,5 kg de matéria seca. No DICED menos 30, os animais reduziram o consumo, 1 kg de matéria seca. Então, o que é a mensagem desse slide? Atenção, mensuração de pH de urina semanal e ajuste na dieta aniônica. Se fornecer demais, prejudica o animal. Esse é um trabalho também do professor José Eduardo. Ele trabalhou lá com dieta de menos 180, menos 130, menos 80 e mais 130, positivo. E ele avaliou a pH de urina desses animais. Pode olhar que tem uma variação gigante no pH de urina, assim como o Beto mostrou. E se a gente traçar aqui uma meta entre 6,8 e 5,8 para holandês, uma dieta de menos 80 a menos 130 tem a maior proporção de animais. Então, assim, é um número para a gente olhar, mensurar e ver se os animais estão bem ou não nessa situação. Por que a gente fica falando desse DICED, de pH de urina? Porque quando você reduz o DICED da dieta, ele tem correlação com pH de urina. Mas só que a correlação não é linear. Chega no momento que dá uma barriga. A gente chama isso aqui de platô. Parou de crescer. Você pode aumentar o DICED
que não aumentou o pH de urina dos animais. Ah, beleza, então eu posso dar um DICAD, chegou naquele ponto, pronto, acabou. Mas só que quando você fornece um DICAD levemente positivo, mais 20 ou mais 120, o pH de urina não alterou, mas o risco de hipocalcemia é linear. Na verdade, é a curva exponencial. Mesmo o pH de urina não alterando, o risco de hipocalcemia desses animais sobe. Então, isso é ruim. Aqui, ó, terminando já, pessoal, só outro trabalho também, mostrando a efetividade, ó, a dieta com DICAD de menos 180 e mais 180. E eles avaliaram, ó, aquela vitamina D ativa, ou seja, a capacidade do intestino de absorver mais cálcio. Então, fica claro que a dieta com DICAD negativo tem maior condição de ativar essa vitamina D, aumentar esses receptores para absorção de cálcio no intestino. E aqui, ó, eles avaliaram a concentração efetiva desse cálcio no sangue dos animais. E realmente a dieta com DICAD negativo reduz hipocalcemia. Mas só que o Beto, ele até trabalha com essa planilha, não é só o DICAD. A gente conversa no campo aí, ó, muito em DICAD. Mas só que o nutricionista, ele tem que, além disso, avaliar a concentração de cálcio, avaliar a concentração de fósforo, magnésio, de potássio, enxofre, sódio e cloro na dieta. Todos esses fatores, mais o DICAD e mais os dias de fornecimento desse sal aniônico, tem relação com o risco de hipocalcemia. Se algum desses tiver para mais ou para menos, vai aumentar o risco de hipocalcemia. Se você fornecer o sal aniônico 20 dias para sua vaca, o risco de hipocalcemia é 1. Se você fornecer 60 dias, você aumenta o risco de hipocalcemia. Então, o tempo de fornecimento também afeta esse risco da vaca ter menos ou mais hipocalcemia. Ok? Como considerações finais aí, o que eu tenho trabalhado aí nas propriedades é buscar retenção de placenta menos de 15%, mais do que isso me incomoda, tem que fazer alguma coisa para reduzir. Deslocamento de abomaso, menos de 3%, ano. E hipocalcemia, esses são os valores de cálcio normal, cálcio, a hipocalcemia subclínica e a hipocalcemia clínica, que na verdade é aquela vaca caída que a gente diagnostica. Tem capacidade de diagnosticar. E essa vaca caída, na verdade você quer 0% de vaca caída. Mas é possível trabalhar aí com dieta aniônica, menos de 1% de hipocalcemia clínica. Cetose, essa vaca que recebe cálcio baixo no pré-parto, no pós-parto imediato, isso é uma coisa que nós temos que prestar atenção, mudar essa vaca rápido do lote pré-parto para o lote pós-parto, imediatamente após o parto. Porque a dieta de pré-parto tem cálcio baixo e a vaca precisa de cálcio. Você tem que mudar ela para o lote de vaca recém-parida, com alta concentração de cálcio, imediatamente após a manejo de colostro, manejo com bezerro. Cetose, maior que 1,2 milimol por litro, ou seja, cetose positiva, você tem que tratar a vaca. Eu tenho tratado com propileno glicol, 500 ml, 3 dias seguidos. E, de modo geral, antigamente, esse propileno glicol ou qualquer outro tratamento era fornecido via drenche. Hoje, assim, eu acho que a utilização de drenche reduziu nas propriedades,
E esse tratamento está sendo realizado no canto da boca mesmo, com alguma seringa, aqueles bicos de fornecer vermífugo para bezerro. A dose clássica de propileno glicol é 300, 350 ml. Mas só que você vai fornecer no canto da boca, quem já forneceu, vê que a vaca joga um pouquinho fora. Então, eu recomendo 500 ml, 3 dias seguidos, para ter pico de insulina, para a vaca mobilizar o mínimo possível. E meta, baseado nos dados americanos, se tiver menos de 25%, 30% de cetose positiva, ok. O americano hoje tem 30% de cetose. E assim, a vaca que dá muito leite, esquece, ela vai dar cetose. Você tem que ajudar ela. Você tem que fazer alguma coisa para ajudar. Se ela não produzir leite, ou tiver pico de produção baixo, ela vai ser uma vaca que provavelmente vai ter um menor risco de ter cetose. Certo? Era isso, pessoal. Aí nós vamos ter uma mesa redonda aí. Quem tiver perguntas, fica à vontade. Os meus contatos estão aqui. E isso que eu queria ter passado aí para vocês. Obrigado.